Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na manhã desse dia, 11 de maio de 2023, pela graça do Pai. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E você também. O Senhor te sustentou, te guardou, te protegeu. O Senhor, Ele nos ama de uma forma muito especial. Ele está 24 horas olhando para nós, com seu olhar de ternura, com seu olhar de amor, com seu olhar de misericórdia. O Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele está a cada manhã trazendo ao meu e ao seu coração a paz que o mundo não tem, porque essa paz só existe em Cristo. E na manhã desse dia, que Deus possa abençoar todos os meus amados amigos e irmãos. Convido a todos vocês a falar com Deus mais uma vez. Eu sei que você acorda, agradece, fala com o Senhor, mas como é bom nós termos aquele amigo íntimo que a gente fala com ele todos os momentos e nunca você fica aborrecida com ele. É o nosso Deus. Ele é o nosso amigo íntimo, o nosso Deus. O Senhor Jesus é nosso Salvador. É o nosso amigo íntimo, que quanto mais nós falamos com Ele, quanto mais nós conversamos com Ele, mais nós queremos ficar pertinho dEle. Porque esse nosso Deus, Ele não aborrece, Ele só ama. E Ele ama a mim e ama a você. E Ele nos dá aquele abraço gostoso a cada manhã, aquela coisa linda, maravilhosa, que só um Pai que ama sabe fazer. E na manhã desse dia, oramos ao nosso Deus. Bendito Pai, Deus eterno, Senhor da nossa vida, o Deus que está acima de tudo e de todos. Na manhã desse dia, ó Deus eterno, estamos sempre gratos a Ti pelas maravilhas, pelas graças do Senhor, que pela graça nós somos salvos. Isso não é de nós, para que nós não venhamos a nos gloriarmos, mas isso é do Senhor para nossas vidas, que o Senhor nos deu essa graça de podermos alcançar a salvação através do Teu Filho Jesus. Então é por isso que nós temos que sempre dar graça ao nosso Deus por tudo. E na manhã desse dia, Pai, apresento a Ti todas as nossas vidas. Eu venho Te agradecer pela minha vida da minha família, toda a minha parentela. Eu venho Te agradecer pela vida dos meus amados irmãos, meus amigos, que o Senhor possa abençoar de uma forma grandiosíssima. Deus, na manhã desse dia, eu venho Te apresentar a nossa nação, esse Brasil lindo, abençoado pelo Senhor. Esse povo, Pai, que o Senhor deu a oportunidade de fazer parte dessa nação brasileira linda, maravilhosa. Abençoa, Pai, estende as Tuas mãos de misericórdia sobre a nossa nação, sobre as nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares, que a bênção do alto venha alcançar cada um, Pai, na manhã desse dia. Ensina, Senhor, a cada manhã. E nesta hora eu apresento a Ti as famílias enlutadas, as famílias que estão entristecidas, que o Senhor venha alegrar o coração e consolar o coração dessa mãe, desse pai, desse amigo, estender, Senhor, a Tua mão de misericórdia e de consolo. Abençoa todos que estão enfermos, que o Senhor venha curar fisicamente e espiritualmente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem orou comigo, seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Gente, olha só, hoje, nessa data maravilhosa, eu parabenizo todos que estão completando ano, todos que estão aniversariando nesse dia 11 de maio. Que a bênção do Senhor venha refletir na sua vida, que você venha ser abençoado a cada manhã por Deus, que você venha ter longos dias, muitos anos de vida, felicidade, paz. Eu sei que o mundo não tem, mas quando nós falamos em muitos anos de vida, felicidade, paz, nós estamos olhando para Deus, porque só Deus pode nos proporcionar essa coisa linda em meio a esse mundo que nós vivemos, um mundo cheio de corrupção, um mundo cheio de tanta coisa. Então, só o Senhor pode nos proporcionar essa paz, essa alegria de poder sorrir, de poder dizer, estou bem. Então, é o que eu desejo para você, nesse seu aniversário lindo, maravilhoso, que Deus possa abençoar de uma forma grandiosa, que você possa ser feliz, juntamente com toda a sua família, que possa ser abençoado com toda a sua família. Meus parabéns.
Parabéns, meu querido, minha querida irmã, irmão, amigo, amiga. Receba aí a graça do Senhor e muita glória para a sua vida, tá bom? No nome do Senhor Jesus. E na manhã desse dia, nós vamos falar um pouco sobre comprometimento. Que maravilha! Vamos falar um pouco sobre comprometimento. É isso que nós vamos fazer uma reflexão hoje. Quando nós nos comprometemos com algo, necessário é que venhamos agir. Comprometimento é a ação. Porque se nós nos comprometermos e não agirmos, nós estamos fazendo simplesmente nada. Porque o compromisso não é eu me comprometo. Se eu não fizer nada, como fica? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então vamos ver o que Tiago vai falar para nós na manhã desse dia sobre esse assunto. Essa reflexão aqui para o meu e o seu coração. Nosso comprometimento é a ação. E vamos ver no capítulo 2, capítulo 2 de Tiago, e o versículo de 1 ao 26. Mas nós vamos ler só o versículo 1 até o versículo 8, tá bom? É esse o versículo que nós vamos ler. Só que a gente vai fazer uma reflexão até o versículo 26. Amém? Então vamos que vamos, nada de aborrecimento e vamos. Olha só, Tiago, vamos lá, ler essa palavra de Deus no nosso coração, que ela vem linda, abençoada, glória a Deus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: meus irmãos, olha como Tiago começa falando aqui, meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, é acepção de pessoas. Não, é acepção de pessoas. Não temos que ter a fé no Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com só de um vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmo? E não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos. Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Eita, todavia, versículo 7. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Isso até o versículo 8. Só que nós vamos fazer uma reflexão até o versículo 26. Eu achei lindo esse tema aqui que Deus colocou no nosso coração. É lindo, né? Nosso comprometimento é a ação. Já pensou? Você se comprometer com alguém e não se preocupar, não está nem aí com nada. Vai resolver essa situação. Agora, se eu e você nos comprometermos, igual eu e você, nos comprometemos de servir o Senhor, de fazer a obra, de pregar o evangelho para as pessoas e para nós mesmos. Nós temos que começar pregando para nós.
agindo assim. Nós imaginamos a nossa vida, nós nos comprometemos com nós mesmos, com nossa alma, de ofertarmos a Deus a nossa adoração, a nossa gratidão, adorar o Senhor e somente a Ele. E aí a gente também tem que agir com os outros. Ação, gente, isso é lindo demais. E aqui Tiago, ele recorda isso para nós nessa palavra. Ele recorda isso para nós nessa palavra. Olha só, Tiago nos recorda que nós somos, eu e você, nós somos chamados para servirmos os outros. Nós somos chamados para servirmos os outros. O próprio Jesus, a palavra diz que Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E muitas das vezes nós não queremos servir as pessoas. Muitas das vezes nós só queremos para nós. Muitas das vezes nós só olhamos para nós. Muitas das vezes você só olha para você. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina, e Tiago, nesse momento, ele faz eu e você lembrar que não é simplesmente eu ou você. Eu me comprometi de fazer algo, e principalmente quando se retrata da obra de Deus, quando fala da obra do Senhor, é diferente, é muito diferente do que você se retratar como homem. Só que se eu não obedecer aqui a alguém que eu estou vendo, fica muito difícil para mim obedecer a alguém que eu nunca vi e nem estou vendo. Simplesmente leio a palavra. Então, se nós não obedecer a alguém que estamos vendo, como vamos poder obedecer a Deus que nunca vimos? Então, por isso que nós nos comprometemos com a obra e vamos também agir, porque o nosso comprometimento é a ação. Comprometi? Sim, então vamos agir. E Tiago aqui está dizendo que nós fomos chamados para servir aos outros e não para ser servido, sentar, cruzar as pernas e ficar só esperando alguém nos servir. Não, vamos servir. A palavra do Senhor diz que coisa melhor é dar do que receber. E muitos estão segurando e não querem contribuir com a obra, não querem ajudar, não querem fazer isso e aquilo. Mas a palavra diz que é melhor dar do que receber. E eu acho lindo quando Tiago se expressa dessa forma. A missionária, mas ele era um homem, sim. Sim, ele era um homem. E você e eu somos seres humanos, homens, mulheres, comprometidos com a obra. E se nós somos comprometidos, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Se você não está fazendo algo, isso significa que você não tem compromisso com a obra. Você não se comprometeu, você simplesmente falou e esqueceu a prática. E o que a palavra diz? Que nós não temos que ser simplesmente ouvinte, mas temos que ser praticantes. Nós precisamos praticar. O que é a prática? A ação. Nós temos que praticar, fazer alguma coisa, gente. Glória a Deus, aleluia. A medida de nosso comprometimento não é nosso discurso. Queremos às vezes discursar tão bonito. Me comprometi com a obra. Eu vou discursar bonito, eu vou pregar bonito, eu vou ter um português corrigido, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a palavra fala diferente. A palavra fala diferente da medida do nosso comprometimento. A medida de nosso comprometimento. Gente, nós nos comprometemos. E o comprometimento não é nosso discurso, e sim nosso exemplo de vida. Nosso exemplo de vida é um comprometimento. Glória a Deus. Nosso exemplo de vida. Às vezes nós damos tão mau exemplo. Eu sei que nesse mundo qualquer pessoa escorrega. Você escorrega em palavras, em ação, em atos, mas você não cai. Quantas e quantas pessoas escorregam e não caem? E tem muitos que escorregam, caem. Mas o que a palavra diz? Você que está de pé, cuide-se para que não caia. Só que tem um porém. Se você cair, Deus te levanta. O que não pode é continuar
caído. O que não pode é continuar escondido na caverna. Não. Como que você tem compromisso com a obra do Senhor e você fica na caverna? E você fica escondido entre quatro paredes? Isso não é pessoas que se comprometeram com a obra. Porque quanto mais a luta vem, mais nós temos que ficarmos de pé, buscando a força do Senhor em nossas vidas. Escorregou, mas não caiu. Caiu, mas Deus levantou. Continue, pregue a palavra. Continue com o compromisso que você assumiu, seu comprometimento com Deus, com nosso Senhor. Já pensou? Às vezes nós nos comprometemos com o homem, com a empresa onde nós trabalhamos, com um amigo e tudo, e a gente fica apressado e sai de casa rápido e uma hora antes para não chegar atrasado no seu compromisso. E às vezes, quando é para o Senhor, quando é na casa de Deus, as pessoas não querem ir. E quando vão, mal-humorados. Olha o compromisso. Gente, isso é lindo, nós temos compromisso, nós somos comprometidos para fazer algo para o Senhor. Nós, cristãos, devemos agir de acordo com os nossos valores. Se eu e você não estamos agindo conforme os nossos valores de cristão, que a qual o Senhor nos deu, nós temos um valor. Nós não somos insignificantes. E nós temos que agir conforme os nossos valores. Ação é um termômetro e não as palavras ou pensamentos. É lindo, não é isso? Falar de ação, de comprometimento. Agora, na hora de agir, aí vai que fica meio que apertando. Porque falar é muito bom. Na hora de você agir, levantar, fazer. Eita, agora. E principalmente no mundo que estamos vivendo hoje. É a perseguição. Sempre fomos, os cristãos, sempre foram perseguidos desde o princípio. Mas hoje parece que a coisa está apertando mais. Então as pessoas têm que ter muita coragem para colocar o seu rosto, a sua face numa tela e começar a falar para o mundo, para o povo. Mas nós temos que falar a palavra de Deus, da forma que ela é. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que a ação é o termômetro. É o termômetro e não as palavras ou pensamento. Tiago, ele prossegue nos apresentando para mim e para você 6 figuras e 6 princípios. Eita glória, que fundamentam o ensino. Eu preciso, você também precisa. Tiago, ele prossegue aqui nesse capítulo 2, falando e mostrando para nós, apresentando para nós 6 figuras e 6 princípios que fundamentam o ensino. Vamos ver quais são essas figuras? Quais são esses princípios? Você quer ver? Então vamos que vamos, e Deus vai nos abençoar nesta manhã de bênção. Olha só, a primeira figura que Tiago fala, ele fala do rico e do pobre. É a primeira figura que Tiago fala, o rico e o pobre. Vamos lá? Versículo 1 a 4. Vamos, a palavra de Deus. Versículo 1 a 4. Meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha como ele começa falando. Vocês não têm que ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo com a acepção de pessoas. Não. É todos, gente. Nós temos que abraçar todos. Infelizmente, o ser humano é complicado. Despreza um, abraça outro. Meu Deus, é difícil. Mas vamos lá. Nosso Senhor Jesus, Deus eterno, está com a sua misericórdia para ministrar na nossa vida, para nós sermos sempre diferentes em Cristo Jesus. Sempre diferente em Cristo Jesus. Olha só, ele diz, meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, não, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes,
Assenta-te tu aqui no lugar de honra e disserte ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Gente, essa é a palavra, não tem para onde correr. É a palavra de Deus aqui, ó, Bíblia, palavra do Senhor. Então não tem para onde nós corrermos. Nós temos que abraçarmos realmente a palavra do Senhor. E esta é a primeira figura e princípio que Tiago traz para mim e para você na manhã desse dia. E nós não temos que ser pessoas egoístas. Meu Deus, esse aqui ó, são motivos egoístas. Motivos egoístas impedem a realização de um ministério do servo de Deus. Se nós formos pessoas egoístas, se nós formos pessoas que queremos ser aquilo que não somos, gente, nós não somos. Deus é em nós. Eu não sou. Deus é na minha vida. Você também não é. Deus é na sua vida. Isso é muito lindo. Sentir Deus na nossa vida. Nós vamos olhar para nós e vamos ver um ser humano cheio de falhas. Um ser humano cheio de tanta coisa ruim. E Deus ainda olha para nós. E o Senhor disse, eu estou com você. Eu não vou te deixar, eu vou te dar livramento. Então o Senhor tem dado muito livramento para nós. E tem nos ensinado. E na manhã desse dia, Ele está nos ensinando. Ele está nos mostrando 6 figuras e princípios. Ele está nos apresentando algo que vai nos ensinar. Glória a Deus. E Ele começa falando do rico e do pobre. E se nós fazermos acepção de pessoas, nós vamos ser impedidos de que a glória de Deus venha resplandecer nas nossas vidas. Muitas das vezes falamos, porque nós falamos o que queremos. Agora, o importante é que se estivermos realmente sentindo essa glória, porque se nós fazemos acepção de pessoas, que nem lemos a palavra aqui, que o rico faz, acepção de pessoas, estamos agindo errado. Estamos agindo da forma contrária ao que Deus quer. E isso são motivos egoístas que impedem a realização de um ministério sadio nas nossas vidas. Isso impede de nós chegarmos mais próximo de Deus. Isso impede de trazermos pessoas para a presença de Deus. Segunda figura, legalismo. Segunda figura, legalismo. Vamos lá, o versículo 9 ao versículo 13. É Bíblia. Vamos pegar a nossa Bíblia, gente, que é coisa linda demais. Tem coisa melhor do que ler a Bíblia e praticar, com certeza. Aí vamos lá do versículo 9 ao versículo 13, que diz assim: mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Epa, meu Deus, é complicado. Nesse caso, todos nós cometemos, que é um momento que você parece que quer deixar a carne reinar. Aí olha só o que Tiago nos aconselha nessa manhã. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. Esta é a palavra de Deus. Tiago, capítulo
capítulo 2, versículo 9 a 13. Que palavra, gente! Às vezes, quando lemos uma palavra dessa, as pessoas ficam um pouco chateadas, contristadas. Gente, nós temos que agradecer a Deus pela vida de homens e mulheres que se colocaram na dependência do Senhor para que hoje eu e você pudéssemos ser fortalecidos por essa palavra que nos ensina. Às vezes quando nós lemos essas palavras, que não tem que adulterar, que não tem que fazer isso, matar, roubar, etc, etc. Às vezes as pessoas ficam meio que chateadas, tem pessoas que querem até processar as pessoas. Gente, aqui a palavra está nos alertando, a mim, ela está falando comigo, ela está falando com você, para nós não cometermos, para nós não fazermos isso. É isso que a palavra está dizendo. Que coisa linda quando a palavra vem corrigir a gente e às vezes a gente não gosta. Às vezes fica um pouco chateado, às vezes fala mal da pessoa que estava falando, que estava lendo a palavra. Não, gente, nós só temos que agradecer e nada mais. Eu só tenho que agradecer a Deus pela palavra que vem para o meu coração me despertando. Da mesma forma você. Só tem que agradecer. Ler a palavra do Senhor é lindo demais. Ela nos ensina. E é isso que a palavra está falando, que nós temos que ter o comprometimento e a ação. Nos comprometermos com algo e agirmos a respeito daquilo que nós nos comprometemos de fazermos. Glórias ao nosso Deus. Aqui, olha só, obedecer às leis não poderá, eita glória, nos salvar. Obedecer às leis não poderá nos salvar, mas seguir a Jesus, sim, sim. E nós obedecemos às leis dos homens aqui na terra. Então, por que não seguir a Jesus? Obedecer às leis não salva. E a gente obedece. E seguir a Jesus, obedecer às leis da palavra do Senhor. Eu sei que é difícil. É muito difícil para nós, seres humanos. E Deus, Ele já sabe disso. Jesus, o seu Filho, o Santo Espírito do Senhor, nosso Consolador, que traz força e unção para nossas vidas espiritual, eles também sabem, ele sabe disso. Então, se ele sabe, gente, vamos que vamos. E vamos entender que a obedecer às leis não poderá salvar ninguém, mas seguir a Jesus, sim. Glória a Deus. Essa é a segunda figura, legalismo. A terceira figura, ou princípio, que nos fundamenta e que nos ensina é hipócrita. Oh, gente, a pessoa hipócrita é complicada. A pessoa hipócrita, ele está sorrindo para ti, está aqui, mas ele não é uma pessoa que é verdadeiro. O hipócrita é complicado, gente. Então vamos ver aqui do versículo 14 ao versículo 17. Versículo 14 ao 17, que diz assim: meus irmãos, quem aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Olha só que lindo. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Só olhou, foi para ali e para lá, mas não agiu. Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá a alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, eita glória, aleluia. A gente lê só até o 17, glórias ao Senhor. E o 17 diz assim, olha: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Olha que glória. A fé sem as obras é morta em si mesmo. Então, uma forma de viver hipocrisia, olha só,
hipocrisia. É uma forma de viver que nada custa. Só que também nada vale. Gente, ser hipócrita é tão complicado. É tão difícil. A pessoa se mostrando aquilo que não é. E é isso que a palavra fala. Temos que ter fé e obras. A fé sem as obras não funciona. É por isso que nós nos comprometemos e temos que agir. Eu tenho um compromisso, eu me comprometi com algo, então eu tenho que agir naquilo que eu me comprometi. Então a fé sem as obras não dá em nada. As obras sem a fé não dá em nada. Então a pessoa que diz que tem fé. O ser humano que diz que tem fé e não tem obra, ele é hipócrita. Não vai dar em nada. Ou ele tem a obra e não tem a fé, hipócrita do mesmo jeito. Essa é a terceira figura, né? A terceira figura que Tiago apresenta para nós. Isso é lindo, então, uma forma de viver que nada custa, mas também nada vale. Nada vale. Então, vamos pedir a Deus para que esse espírito, essa coisa ruim da hipocrisia esteja longe de nós, longe de mim, longe de você. A quarta figura, as pessoas tolas. Vamos lá? Versículo 18 ao versículo 19, a quarta figura que Tiago apresenta para mim e para você na manhã desse dia. Versículo 18 e 19. Olha só. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha só que a palavra fala. Gente, é a palavra que está dizendo. Eu e você não temos que ficar chateada. Fiquei chateado com o irmão, chateado não sei com quem, porque falou aquilo. A gente vamos esquecer. Vamos só lembrar que é Deus que está me corrigindo. É Deus que está corrigindo nós. Ele nos ama de uma forma tão grande e tão especial que Ele nos corrige. Qual é o pai que quer o bem dos filhos que não corrige? Então Deus é o nosso Pai, Ele nos corrige porque Ele é o nosso Pai. Então o Pai corrige o filho quando Ele quer o melhor. Glória a Deus por isso. Uma fé que está apenas na cabeça é fé morta. Então a nossa fé não tem que estar simplesmente aqui. Eu tenho fé não. A nossa fé não tem que estar simplesmente na cabeça não, gente. Não, tem que estar aqui, olha, aqui em nós. Em nós a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé os nossos heróis alcançaram muita coisa. Lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, fala sobre todas as pessoas que atravessaram muitas montanhas espiritualmente falando, que alcançaram seus objetivos. Por quê? Porque eles estavam enraizados na fé. A fé não estava simplesmente na cabeça. A fé estava neles. Eles tinham aquela fé, aquela confiança, aquela segurança de que iam realmente alcançar. E a palavra hoje que Tiago traz para mim e para você, está dizendo que uma fé que está apenas na cabeça é uma fé morta. Então, gente, nós precisamos de uma fé viva, eficaz. Uma fé que remove montanhas. Não estamos falando de montanha, de um monte físico, terra, pedra, não. Estamos falando de montes espiritual, problema, dificuldades, coisas ruins, coisas que nos libertar a nossa alma todos os dias, tirando as coisas ruins das nossas vidas. É isso. Glória a Deus por isso. Então, a quinta figura é Abraão. A quinta figura é Abraão, o pai da fé, gente. Que homem cheio de fé. O pai da fé. A quinta figura, Abraão. Versículo 21 ao versículo 23, que diz assim. Olha só. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz:
E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Meu Deus do céu, meu Cristo, meu Redentor, que vive para sempre. Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele tinha fé. Olha só, é por isso que a palavra, ela vem para mim, para você, e ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão foi um homem que o nosso Senhor Deus considerou muito e deu-lhe um título, pai da fé. Ele fez igual ele fez com Davi. Davi, independente de seus erros, Deus olhou para ele e disse: você é o homem segundo o meu coração. Que Deus possa olhar para mim e para você e dizer: você é o homem, você é a mulher que tem fé, que tem compromisso com a minha obra. Não precisa você correr, se desesperar, não precisa. Para nós fazermos a obra de Deus, não precisa nós nos desesperarmos. Não, gente, é fazendo gradativamente. A palavra do Senhor, eu sempre falo isso, a palavra do Senhor, em nenhum momento, ela fala para mim e para você que Jesus, quando ele estava indo em direção ao lugar da crucificação, em nenhum momento ele correu, em nenhum momento ele tinha pressa para chegar lá, porque ele sabia que ele ia chegar. Então vamos fazer a obra do Senhor. Você se comprometeu? Então é só agir, porque o nosso comprometimento é a nossa ação. Não adianta nós nos comprometermos e não fazermos nada. O nosso comprometimento é a nossa ação. E essa ação é falar a palavra de Deus. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa, porque Deus, Ele só manda nós falar a palavra. Amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós tentarmos a cada manhã fazermos isso, com certeza estamos subindo degrau, chegar bem pertinho de Deus, na presença do nosso Deus. Então, a fé justifica a vida e as obras justificam a fé. Olha que coisa linda. A fé justifica a vida e as obras justificam a fé. Sexta e última figura e princípios que Tiago nos ensina para nós ficarmos mais fortes, para ficarmos mais equilibrados, firmar mais o nosso alicerce. Sabe, aquele prédio que não tem um alicerce bem feito, que não tem uma coluna bem feita, a gente, qualquer tremorzinho ele vai ao chão. Mas aquilo que tem, que está fundamentado, que tem um alicerce bem feito, coluna bem feita, o vento vem tempestade para todo lado. Os prédios vizinhos caem, racham, mas esse que está alicerçado não cai. E é isso que Deus quer de mim e de você. Alicerce. Alicerce. Para nós não cairmos. E se cairmos, vamos levantar. Mas não é por isso que vamos cair. Não, vamos pedir força para o papai. Para nós não cairmos, escorregar, a gente sempre escorrega. Mas não cai. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então a sexta e última figura. Raabe. Raabe, gente. Aquela senhora que escondeu os espias de Josué. Eita, mulher corajosa. Ela sabia como era a situação ali na cidade que ela vivia. Mas ela não ficou com medo. Ela escondeu os espias de Josué para que eles não fossem mortos pelos governantes daquela cidade. Versículo 25 e o versículo 26. Que diz assim, olha só, 25 e 26. Lindo demais. 24, 25, 26. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras. Olha só, ela não foi justificada pelas obras. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras. Quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Por quê?
Assim como o corpo, o seu espírito está morto, assim também a fé, sem as obras, é morta. Meu Deus, vamos tentar sempre manter a nossa fé viva. A nossa fé tem que estar viva. Nós temos que estar vivos. Para que a minha e a sua fé esteja viva. E também fazendo alguma coisa, agindo. Necessário é nós buscarmos os fundamentos para nos fortalecermos. Procurar nos alicerçarmos sempre em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso eterno, soberano, Rei da Glória, o Altíssimo, o Rei de Israel. Raabe, ela tinha um passado indigno. Ela tinha um passado indigno. Deus não olhou para o passado daquela mulher. Deus olhou para o que ela estava fazendo. Ela estava ali praticando uma obra. Acreditando, confiando, tendo fé de que os governantes da sua cidade não iriam tocar. E era por isso ela acolheu ali os espias. Glória a Deus. Ela tinha um passado indigno, mas superado. Um passado indigno, mas superado com um presente que se provou por meio das obras. Coisa linda, coisa maravilhosa. Mesmo Raabe, a meretriz, ela pela fé, ela não pereceu com os incrédulos. Então é muito importante nós termos fé. A fé é confiança. Precisamos confiar. Precisamos acreditar no nosso Deus. Precisamos acreditar de que o nosso Deus tem coisas maravilhosíssimas para nós. Então, meus queridos, minhas queridas, eu e você, que nos comprometemos com a obra do Senhor, vamos agir. Porque o nosso comprometimento é a ação. Se nós nos comprometermos e ficarmos simplesmente parados, não vai acontecer nada. Porque nós vamos ter a fé sem as obras. Então, necessário é que tenhamos a fé e as obras. Glória a Deus. Então, na manhã desse dia, estou grata a Deus por essa palavra que Deus trouxe para o meu e para o seu coração. Que possamos ser sarados, que possamos ser fortificados por essa palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, estou grato a Ti, porque o Senhor tem sido maravilhoso para com cada um de nós. E na manhã desse dia, eu te agradeço, Pai, por mais uma vitória alcançada, meu Deus, mais uma vitória conquistada, mais uma missão cumprida, de poder falar algo da parte do Senhor. E na manhã desse dia, eu só tenho a te agradecer. Nos dê um dia abençoado, cheio de bênção. E dirige, Senhor, os nossos passos na manhã desse dia. Não permita que pisamos em areias movediças, mas nos alicerça a cada manhã em Ti, Senhor, que é a nossa fortaleza, a nossa força. E é em Ti que nós estamos guardados. No nome de Jesus, permaneça com todos nós. E assim nós ofertamos a Ti nosso louvor, a nossa oração. E que venhamos entender que servimos a Ti, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. E nós só temos a Te agradecer. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, gente, na manhã desse dia, fique com Deus. Deixa Deus te abençoar. Tá bom? Que a glória, que a unção do Santo Espírito de Deus está sobre você, sua família, seus familiares, tá? E vamos olhar para nós e vamos dizer, Senhor, eu me comprometi com o Teu Santo Evangelho. Então, eu vou agir. E é isso que o Senhor quer. Fiquem com Deus. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. E tem um dia cheio de muita glória. Tá bom? Então são exatamente 8h10. Até amanhã, se Deus quiser. A virose me pegou e até então ainda estou com um pouco de tosse. Mesmo quando está torcida. Eu passei quase um mês sem apresentar o projeto live na minha casa, porque eu estava muito ruim.
ruim, gente, foi muita coisa. Fui parar no hospital, mas Deus me deu vitória. Né? Por isso que vamos parar. Vamos aproveitar enquanto é dia. Que a noite vem, quando ninguém vai mais poder fazer nada. Então fique com Deus.